Boa tarde todo mundo que está acompanhando, vem acompanhando as lives da Casa do Saber. Bem-vindos todos. Meu nome é Mário Vitor Santos, eu estou abrindo mais essa live da Casa do Saber. São exatamente 17h31 do dia 1º de abril de 2020. E eu queria dar as boas-vindas a todos vocês, podem ir chegando. Nós vamos começar mais uma live do Saber, nessa sequência de lives que nós temos realizado, por ocasião dessa situação extrema que todo o planeta, o país e as pessoas vêm vivendo nesse contexto da pandemia do Covid-19, o segundo coronavírus, essa pandemia que tem nos obrigado a todos ao recolhimento, ao isolamento, e então a nos adaptarmos e a refletirmos sobre isso. Então, essa é a live do Saber. Hoje teremos como convidado um professor muito respeitado da Casa do Saber e de outras instituições, que é o Armando Lourenço, e o tema de hoje é gestão de empresas. Trabalho e conflitos em tempos de incerteza. É sobre isso que nós vamos falar hoje com o Armando Lourenço. Nós já tivemos uma série de lives nos últimos dias, nas últimas semanas, tratando de temas como economia em tempos de incerteza, economia nesse momento inédito. Já tivemos sobre China, a origem do Covid-19 na China, e suas repercussões em termos geopolíticos e culturais, com o Lucas Padilha. Já tivemos uma sessão também científica com o patologista e especialista em doenças respiratórias Paulo Saldiva. Já tivemos uma reflexão sobre o Covid-19 nas comunidades, nos cotidianos, com a infectologista Silmara Garcia, para tratar da questão dentro dos hospitais, e com o presidente da União dos Moradores de Paraisópolis, a imensa favela, comunidade localizada na zona sul-oeste de São Paulo, e para tratar de como é que se faz isolamento nessas condições, digamos, de intensa densidade populacional e enorme carência. Então, já tivemos outros temas como como tratar de crises humanitárias, com a Renata Anderson, como enfrentar e gerir a ansiedade e mobilizar a resiliência durante essa pandemia, com o psicanalista Pedro Vicente. Já tivemos uma sessão dedicada ao mindfulness como forma de, digamos, manejo do estresse nesse período, com Marina Neumann. Refletimos sobre crise e cuidado de si, não é? A filosofia da vida em sociedade, com o cientista social Luiz Mauro Sammartino. Refletimos sobre crise e saúde mental, como fica a saúde mental nesses momentos, com o psiquiatra e neurocientista Rodrigo Bressan. Tratamos de modos de conviver sob o mesmo teto com o psicoterapeuta Luiz Hans. Abordamos o caso das ideias de Yuval Harari e as formas de saída, como será o mundo pós-Covid-19, com o escritor e professor de filosofia Rodrigo Petroni. E apenas durante essa semana já fizemos um encontro sobre pais e filhos, a vida com as crianças no isolamento, com a pedagoga e antropóloga Adriana Friedman. Tivemos uma sessão especial em parceria com o Infomani, relativa a como sobreviver nessa crise com os gestores da XP, corretora XP, e da empresa de cartões Stone, de pagamentos Stone, ou seja, com André Street e Guilherme Benchimol.
Tivemos ontem também uma reflexão fundamental sobre periferia, juventude e coronavírus, com Carlos Alberto Silva, Jairo De Luca, promotor público Jairo De Luca trabalha nessa condição de assistência à juventude em situações de insegurança, e com a Raquel Peixoto, tanto o Carlos Alberto Silva quanto a Raquel Peixoto, falando de imensas comunidades como Grajaú, como Capão Redondo, como Capela do Socorro, como o Pós-Balsa em São Bernardo do Campo, enfim, dessa situação gravíssima, social gravíssima, existente nessas comunidades, de maneira geral, e ainda mais agravada pela situação, digamos assim, de crise econômica para quem vive de serviços efetuais e da informalidade nesse momento. E à noite, ontem, tratamos com o advogado, professor de literatura, José Garcês Girardi, sobre ruptura e reconstrução dos laços sociais. Hoje estamos inaugurando a nossa transmissão conjunta, tanto no YouTube, ao vivo, onde temos 1.100.000 inscritos no canal da Casa do Saber no YouTube. Por favor, se inscrevam se não conhecem ainda. Imenso trabalho que nós fazemos junto com a rede de canais SNEC, e também fazendo conjuntamente a transmissão no Facebook. Logo incorporaremos também a transmissão ao vivo no Instagram. Muito bem, um último lembrete que eu queria falar, enquanto vocês estão chegando, sejam bem-vindos. Essa é a live de Gestão de Empresas, Trabalho e Conflitos em Tempos de Incerteza com Armando Lourenço. Logo mais às 20h30 teremos uma outra live com Frederico Porto, tratando sobre a decisão ética, as decisões éticas em torno do isolamento. Sejam bem-vindos. O último aviso que eu queria dar é relativo ao nosso um outro empreendimento que nós temos, que é o aplicativo Casa do Saber On Demand, que é muito bem sucedido também, ainda bem, nessa iniciativa virtual, e que atravessa um período de gratuidade por conta da epidemia. Então, você tem uma chance de se inscrever gratuitamente vamos dizer, e acessar gratuitamente esse conteúdo, porque nós temos mais de 120 cursos ali colocados, gratuitamente nesse período dos próximos 30 dias por aí. Então, vá lá, inscreva-se, baixe o aplicativo ou na loja da Google ou na App Store, na loja da Apple, e cadastre-se e comece a aproveitar esse nosso aplicativo Casa do Saber On Demand. Muito bem, feitos essas apresentações, esses avisos, eu queria agradecer muito e apresentar o Armando Lourenço. O Armando Lourenço, que é o nosso convidado de hoje, o nosso palestrante, está no foco do nosso trabalho hoje. Ele é diretor da Universidade Corporativa da Ernst Young, doutor e mestre em administração pela FEA, Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. É professor convidado da FIA para MBAs e da FGV para mestrado profissional. Presidente do Instituto Ernst Young, é autor de livros e artigos na área de negócios. É colunista da revista Você S.A., na versão digital, e do portal administradores.com. Como as coisas vão se organizar aqui? O Armando vai falar, eu tenho essa pergunta que eu vou fazer para ele, depois ele vai abordar isso durante um tempo. Eu vou fazer mais algumas perguntas complementares, e nós, nesse tempo, envie as suas questões para o Armando, que ele vai responder, que nós vamos interagir com você, no sentido de haver essas respostas e essas dinâmicas. Ok? Tá bom. Armando, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez, um prazer poder colaborar com você e usar, se podemos dizer assim, da sua sabedoria, das suas reflexões nesse momento. Nós procuramos transformar, Armando, aflição em reflexão, em saber e em razão nesse momento de tanta aflição.
Armando, como é que você vê, como é que fica essa questão, gestão de empresas, trabalho e conflitos nesses tempos de incerteza em que nós vivemos? Bom, primeiro, Mário, obrigado pelo convite. Queria agradecer também a todas as pessoas que estão vendo essa live. E eu queria dar um objetivo da minha apresentação, que é comentar sobre essa gestão das pequenas empresas. Eu vou focar especificamente nas pequenas empresas, num período de incerteza. Eu acho que eu penso que 4 pilares são relevantes para a gente trabalhar a questão de gestão de pequenas empresas, e é bem verdade que eles não deveriam, eu não sou reducionista o suficiente para achar isso que existem apenas 4 pilares, mas é uma orientação, pelo menos para a gente fazer uma reflexão inicial. Agora, é claro que a primeira coisa é a preocupação com as pessoas. Eu acho que a gente tem que ter uma preocupação com os colaboradores, com os funcionários, de todas as horas, deixar um ambiente seguro, confiável, seguir todas as regras, os procedimentos e protocolos. Esse é o mínimo que a gente tem que fazer ao cuidado com as nossas pessoas, sob o ponto de vista de saúde física e saúde mental também, psicológica, porque as pessoas ficam aflitas, elas ficam ansiosas, porque elas não sabem o que vai acontecer e muito menos se o emprego delas vai estar lá. Quando a gente olha o Brasil está dentro, trazendo um pouco antes dessa situação que a gente está vivendo, já é uma situação que as empresas estão passando, as grandes, as pequenas, as médias e as pequenas, que é esse processo de transformação digital. Ou seja, as empresas estão passando por isso, já estavam e continuam passando, e isso tá trazendo um impacto muito grande para as organizações. Trazendo um impacto sob o ponto de vista técnico, ou seja, a gente precisa aprender tecnologia, como blockchain, inteligência artificial, entre outras, mas eu acho que isso é mais fácil, talvez, de aprender. O mais difícil é a gente mudar o mindset da gente, é você sair de uma cultura analógica e partir para uma cultura digital. Então, esse é um cenário que está ocorrendo no mundo todo, no Brasil, seguramente, e aí, dentro disso, já é um turbilhão para a gente administrar, fora que a gente tem um grupo enorme de pessoas que não estão empregadas, e muitas delas há mais de 3 anos desempregadas, e que também traz um desafio para essas pessoas. É muito complicado para que elas, é muito difícil, uma pessoa que está desempregada há 3 anos, que a rescisão continue, que ajude, porque ela acaba, infelizmente. As pessoas, a autoestima, mexe com a autoestima dessas pessoas, e também mexe com a qualificação, ou seja, as pessoas, a gente trabalhando, a gente aprende também, a gente não aprende só fazendo treinamento, e essas pessoas também estão desatualizadas, então você nota que é um cenário grande, é um cenário macro, de muitas incertezas, de muitas transformações, e que a gente tem que cuidar, seja no nível do governo federal, estadual, municipal, e as empresas conjuntamente. Agora, focando na questão das pequenas empresas, os 4 pilares que eu queria comentar com vocês, o primeiro deles é o foco em resultado. E o foco em resultado, quer dizer, se a empresa não tem alguns instrumentos financeiros, vamos dizer assim, formalmente dizendo, uma plataforma, um sistema integrado de gestão, é importante que ela tenha agora um fluxo de caixa e que ela consiga fazer os custos de uma maneira muito precisa. Hoje, se você não tiver os custos na ponta do lápis, precisamente 10 centavos pode fazer a diferença, sobretudo uma empresa que trabalha não no mercado para consumidor final, mas no mercado de B2B, que a gente chama de venda de empresa, o 10 centavos, vezes um volume, pode fazer uma diferença brutal. Então, quer dizer, os custos hoje eles têm que estar muito bem calculados e a precificação também. Ou, por outro lado, o fluxo de caixa. Quer dizer, eu acho que nesse momento, embora a gente tenha uma certeza grande, num período de tempo que seja possível, pelo menos 30 dias, e quem não tem o fluxo de caixa que faça, nem que seja no Excel, para dar uma previsibilidade do que vai entrar, e se não tiver o que vai entrar, pelo menos saber o que vai sair de custo, para você dimensionar o tamanho do seu problema. Quer dizer, a gente não pode chegar lá no final de abril e ver o que vai acontecer. Quer dizer, hoje você já precisa tomar medidas. Então, quer dizer, essa situação que a gente está vivendo é uma situação muito difícil, mas a gente não pode ficar imóvel. Quer dizer, ou seja, a gente tem que se movimentar,
tem que ser muito prudente, tem que ser muito coerente, mas tem que ter um movimento, ou seja, é bem verdade, você não consegue fazer previsões de médio e longo prazo, mas no curto prazo a gente precisa ter uma dimensão da organização sob o ponto de vista de fluxo de caixa para você dimensionar. Um outro ponto, quando a gente fala em resultados, vem a questão de indicadores. Quer dizer, ou seja, a empresa precisa ter indicadores. Quer dizer, ou seja, hoje não dá para você fazer uma conta saber só se a empresa tem lucro ou se ela tem prejuízo. Quer dizer, ou seja, a empresa ela precisa ter indicadores, indicadores na área de vendas, indicadores na área de recursos humanos, indicadores na área de produção, então, quer dizer, na área de custos. Quer dizer, você imagina um exemplo básico, assim, simples, que eu vou te dar. É claro que não vou falar uma linguagem contábil para ser mais coloquial possível. Você imagina uma empresa, por exemplo, que tenha R$ 100 de faturamento e ela tem R$ 10 de lucro. Imagine uma situação dessa. E ela tem um custo, por exemplo, que seja excessivo, que seja de R$ 50. Se ela tiver esse indicador muito preciso e ela reduzir 5 pontos percentuais para 45, ela vai aumentar o lucro para 15, quer dizer, ou seja, com uma redução de 5 pontos percentuais, ela aumenta 50% o lucro dela, sem aumentar o faturamento. Mas a gente só consegue descobrir isso com indicadores, porque a vida é muito corrida, eu sei como funciona, a gente chega nas empresas e tem planejamento de fazer uma porção de coisa, chega no final do dia, às vezes não fez 10, 20% do que deveria fazer, porque a rotina é um rolo compressor, a gente, infelizmente, acaba dando mais foco no urgente do que no importante, e os indicadores, eles facilitam isso. Agora, quando você combina o indicador, que te dá uma visão precisa, com, na realidade, a questão financeira de resultado e reuniões, quer dizer, as reuniões têm que acontecer. Hoje a gente tem falado nessa questão de metodologias ágeis, por exemplo, o stand-up meeting, que a gente chama, essas reuniões rápidas de 15 minutos, mas são reuniões para resolver problemas do dia a dia. E eu vejo que elas têm que ocorrer, porque, ou seja, a administração do curto prazo é muito relevante. Mas as empresas de pequeno porte, elas têm sócios, sejam sócios familiares ou não, elas podem ter sócios, claro, pode ser uma empresa de uma pessoa só. É importante que elas façam reuniões, talvez não façam todos os dias, que façam semanal, quinzenal, para discutir pontos mais estratégicos. Quer dizer, ali é que a gente vai ver a essência da sobrevivência, muitas vezes, da organização, numa perspectiva um pouco mais longa. E o que acaba acontecendo é que as reuniões acabam sendo não muito bem elaboradas, quer dizer, ou seja, há muita discussão nas reuniões e muito pouco efeito prático, e aí elas são abandonadas, o que não deveria ocorrer. Quer dizer, elas têm que correr com muito profissionalismo, ela tem que ter uma pauta, ela tem que saber exatamente o que vai discutir, o que for discutido, apontar, fazer um diagnóstico dos problemas, apontar soluções, na outra reunião, verificar quem for responsável de resolver e dar sequência nisso, quer dizer, elas têm que ter objetivo. Ela não pode ser uma reunião, às vezes, imagino, talvez muitos já tenham participado de alguma reunião, que você sai com o sentimento de que a única coisa importante da reunião foi definir a data da próxima reunião. Quer dizer, quando você sai com uma sensação dessa, não teve sentido a reunião. Quer dizer, ela tem que ser objetiva. Então, no que tange essa questão de foco em resultado, é isso. São os indicadores, são os aspectos financeiros e a questão dessas reuniões um pouco mais estratégicas e mesmo as de curto prazo, para você resolver o problema de gestão. Mas elas têm que ser separadas, quer dizer, o problema do dia a dia, ela tem que estar separada um pouco da questão do médio prazo. Porque, veja, você tem que administrar as empresas no curto prazo, mas a gente precisa ter uma visão de médio e longo prazo. Fica melhor, porque você sabe para onde você está indo. Agora, o que a gente vai passar, o que a gente está passando, ela acaba. Essa situação que a gente está vivendo. E a gente precisa ter um norte, a gente precisa ter uma diretriz. O outro ponto, o outro pilar, que é também extremamente relevante, mas volto a dizer, eu acho que a gente não pode ser reducionista o suficiente, achar que só que quatro pilares você resolve a empresa. Esses são 4 que eu estou colocando aqui para a gente fazer uma reflexão. O outro é a gestão de pessoas, ou seja, a gestão de pessoas envolve temas, envolve o primeiro tema como engajamento, por exemplo. Você imagina as pessoas como estão trabalhando nas organizações hoje. Elas estão trabalhando muitas virtualmente. Eu vi uma pesquisa hoje da ProPrint, foi uma pesquisa feita já em quase mais de 120 setores, apontando que 28% das empresas pesquisadas já estão trabalhando remotamente com todos os profissionais e 30% só os corporativos. Então, ou seja, isso já é um modelo completamente distinto do que as pessoas estavam acostumadas, porque as pessoas muitas nem estavam acostumadas com o home office, ou trabalho remoto, outras estavam acostumadas um dia, 2. Agora você está trabalhando semanas remotamente.
Então, você veja que muda a dinâmica complicada, porque você tem a questão da sua qualidade de vida, que você precisa se preservar, porque é interessante, você está trabalhando remotamente, você não para de fazer reunião virtual, é uma atrás da outra. Quando você vai ver, você tá trabalhando 12 horas, na realidade, e a gente tem que estar preocupado com a nossa saúde. É muito importante que você faça tenha essa preocupação. É importante a questão da família. Ela está totalmente conectada com o que a gente está vivendo. E, às vezes, você tem lares, por exemplo, que ainda é possível você ter 2, 3 pessoas trabalhando remotamente, porque você tem espaços suficientes. Tem lugares que você não tem esse espaço. Então, você nota que é uma dificuldade para as pessoas conviverem, muitas vezes, trabalhar remotamente. Mas eu acho que essa preocupação com a família, com o trabalho, com a disciplina e, efetivamente, com a qualidade de vida, a gente tem que ter. É bem verdade que a tecnologia também, porque hoje, por exemplo, nós estamos falando aqui usando a ferramenta Zoom, ou seja, e por várias mídias sociais, a gente está sendo retransmitido, e as empresas estão usando, uma usa o Skype, usa o MS Teams, outra usa o Zoom, ou seja, a gente vai ter que aprender essas ferramentas para você poder trabalhar. Então, você nota que esse impacto nas pessoas, a gente precisa aprender a gerenciar isso. Quer dizer, precisa fazer, se as pessoas estão trabalhando remotamente, talvez fazer reuniões de meia hora diariamente com elas para saber como tá todo mundo, o que está acontecendo, como foi o dia, porque às vezes você faz isso presencialmente e você não se dá conta que remotamente você deveria fazer também. Só que o líder, nesse momento, ele é muito importante. O líder, nesse momento de crise, ele tem que ter muita coerência, ele tem que ter muita segurança, ele tem que ter muita diretriz, ele tem que confiar para onde a gente está indo. Ou seja, por mais que um ponto-chave também, que está ligado a essa questão do trabalho remoto, seja impossível, talvez, o líder falar exatamente qual vai ser o futuro, mas a gente precisa estar muito seguro que ele sabe exatamente, é uma pessoa que sabe para onde está indo, mesmo que seja num espaço menor de tempo. Então, esse trabalho de proximidade do líder pode fazer uma diferença muito grande, ainda mais na questão remota. Mas eu estava falando para vocês de engajamento, ou seja, o engajamento é uma peça-chave. Quer dizer, engajamento, a gente parte do princípio de resultados muito legais. Quer dizer, o clima da empresa vai estar bom quando as pessoas estão engajadas. Significa que ela vai ter mais produtividade quando as pessoas estão engajadas. Agora, as grandes empresas, elas têm ações institucionais, instrumentos institucionais, estratégias, muitas vezes de recursos humanos, que facilitam todo esse tipo de coisa. E a pequena empresa não tem. Então, o papel do líder, muitas vezes, ele é fundamental. É só ele que vai fazer esse engajamento. E a proximidade dele é enorme. Por isso que o que a gente vem falando hoje no mercado de soft skills, essas habilidades comportamentais que a pessoa tem que ter para liderar, elas se tornam cada vez maiores. Quer dizer, elas já são muito fortes. Ou seja, mas elas estão se tornando cada vez mais. Ainda mais num momento como esse, você expõe. Quer dizer, as fragilidades que a pessoa tem de liderança, elas são muito expostas, porque a pessoa não está aprendendo a lidar com determinadas situações, porque você expõe, muitas vezes, porque não tem esses soft skills ou essas características, vamos dizer assim, essas competências comportamentais. Mas uma delas, eu acho que vale a pena a gente destacar. Vale a pena a gente destacar a questão da inteligência emocional. Ou seja, é muito importante. A inteligência intelectual é importante, claro. A inteligência cognitiva é importante, claro. Ela está ligada a conhecimento. Mas agora, a inteligência emocional, ela é sempre importante, né? E boa parte dos líderes de sucesso tem uma capacidade de inteligência emocional muito grande. Mas nesse momento é mais ainda. Por quê? Porque você precisa dominar 2 competências. Primeiro, o autocontrole. Se você não tiver um autocontrole, todo mundo perde a referência. E tem que ter empatia. Se você não se colocar no lugar das outras pessoas e entender como as outras pessoas, o que elas pensam, o que elas desejam, o que seria melhor também para elas, você não vai conseguir liderar. Então, quer dizer, aquele conceito, mas volto a dizer, isso é uma live, é uma opinião minha que eu vou dizer para vocês. Eu sei que muitas pessoas pensam assim, eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Eu não penso assim. Eu acho que a gente tem que tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas e não como eu gosto de ser tratado. Então, a gente tem que mudar a ótica. E quando você trabalha essa questão da inteligência emocional, você foca exatamente nessa questão da empatia e também do autocontrole, que é fundamental. Outros 2 aspectos, mas volto a dizer, a gestão de pessoas é muito mais amplo, é a questão de você dar feedback para as pessoas. Agora, o feedback, ele ajuda muito, ele é importante. A gente, quando tem feedback, a gente cresce muito, porque a gente sabe os pontos de melhoria, mas não é o pulo do gato. O pulo do gato está no feed forward. É você ajudar a pessoa a sair daquele gap que ela tem, aquela situação que ela é de melhoria, para uma situação melhor.
Em alguns momentos da carreira, a gente é muito júnior. Qualquer pessoa na carreira pode ser muito júnior em determinadas situações. E a gente precisa de um apoio forte nessa área. Muitas vezes o líder pode fazer essa diferença. E ainda você tem a questão do desenvolvimento das pessoas. Quer dizer, você pode ter disponibilidade das pessoas em questão de tempo, porque, claro, as vendas caem, a produção diminui, mas isso não quer dizer que as pessoas não possam ser desenvolvidas. Quer dizer, o próprio Mário colocou as ferramentas que a Casa do Saber tem, e quando você vê outras plataformas digitais oferecendo cursos gratuitos, mesmo antes dessa situação que a gente está vivendo, já ofereciam muitas plataformas cursos gratuitos. Aí você fala para mim assim, Armando, mas o curso gratuito, para a minha empresa, ele não serve. Por quê? Porque ele não é customizado. É verdade. Talvez você queira fazer um treinamento, por exemplo, de atendimento ao cliente, você acha lá uma videoaula que não seja especificamente para a tua empresa, mas as pessoas assistem e você faz a ponte para a sua empresa, ou seja, o que você gastou com isso? Você gastou o seu tempo de fazer a curadoria, você gastou o tempo das horas das pessoas, quer dizer, não foi um gasto, foi um investimento que você fez na sua organização. Então, acho que a gente pode também aproveitar o tempo para o desenvolvimento das pessoas também nesse momento. O outro pilar, ele vem ligado à eficiência, a processos, né? Ou seja, a gente tem que estar baseado em tecnologia, porque hoje a eficiência é rápida, e a gente tem que rever os processos que a gente está fazendo, porque muitas vezes a gente está tão acostumado com aquilo que a gente faz que a gente nem enxerga outra maneira possível de ser feita. Então, e é nesse momento que a gente passa que a gente tem que ter criatividade para soluções, porque o mercado ele está difícil para todo mundo. Quer dizer, a gente, veja, quando a gente passa por uma recessão, como o Brasil passou por alguns anos, mas, embora tenha passado, mas o crescimento também depois foi muito pequeno, ele demorou um tempo, demorou anos, quer dizer, não é no primeiro mês, no segundo pior, e no terceiro. Dessa vez é de repente, é de um dia para o outro caem as vendas. Então, você veja, a venda pode cair 40%, 60% de um dia para a noite. Então, você veja que situação. Quer dizer, se a gente não for muito eficiente nos processos, a gente também não vai conseguir ter o resultado que a gente precisa ter. E, por fim, eu acho que essa questão de você olhar o relacionamento com clientes. Quer dizer, ou seja, também tem 1000 formas de você se relacionar, eu poderia explorá-las de maneira maior. Mas, note, a questão que a gente tem com o relacionamento com clientes, eu queria dar a visão digital, ou seja, é você utilizar as mídias sociais para divulgar, mas note uma coisa, mais importante do que você utilizar as mídias sociais é você ter o conceito de presença digital, é você estar em todo lugar digitalmente, porque as pessoas estão olhando nesse tipo de mídia. Então, a pergunta é, você está divulgando por essas mídias sociais? É uma mídia muito concorrida, é bem verdade, mas são mídias mais acessíveis, muitas vezes, para as pequenas empresas podendo trabalhar. E ainda, ela tem uma grande vantagem. Vamos supor que você tem uma loja, e essa loja ela tem um público mais sênior que está comprando na tua loja, vai lá no dia a dia, e você está deixando de pegar um público que está vindo, que são os filhos, por exemplo, e que as compras são feitas totalmente pela internet. Quer dizer, quando você muda a tua forma de relacionamento, você pode pegar até um outro público que você não estava pegando e que vai ser o futuro, muitas vezes, da tua empresa. Agora, sem dúvida nenhuma, quer dizer, essa questão de relacionamento digital é muito importante, e as vendas, né? Como você vê, muitas empresas trabalhando com delivery, mesmo caindo as vendas, uma parte está salvando as organizações, quer dizer. Então, eu vejo que esse ponto, esses pilares que eu comentei com vocês, para mim, eles são vitais, e eu queria deixar 2 pontos também que são relevantes, é a comunicação e o conflito. Quer dizer, ou seja, a comunicação é fundamental. É muito importante que a gente tenha muita transparência nessa hora, por mais que a gente não saiba exatamente para onde a gente vai, mas as pessoas precisam viver num ambiente de confiança. Então, ou seja, a comunicação é chave, sobretudo do líder, das pessoas que trabalham com ele. O líder ou a líder é bem verdade. E quando você... E o outro chave é a questão de conflito. Quer dizer, ou seja, quando a gente está trabalhando nas empresas familiares, eu fiz uma pesquisa que apontou que 85% das empresas familiares têm conflitos. Quer dizer, ou seja, agora você já imagina, numa situação como a gente vive, se você tem conflito, você não consegue sair dela, porque você vai perder mais tempo discutindo o conflito do que revendo o problema da sua empresa. Então, você nota, e precisa utilizar ferramentas, quer dizer, o apoio externo, que às vezes é importante, você compreender a origem do problema, às vezes do sintoma também é bastante importante, ter os acordos familiares, enfim, você trabalhar com inteligência emocional.
Você tem outras ferramentas para você diminuir os conflitos e que devem ser utilizadas, porque nessa hora vai fazer a diferença muito grande, quer dizer, ou seja, porque se você tem 2 sócios da empresa e 2 sócios que não estão seguindo numa mesma linha, e o problema não é uma questão só de visão, é uma questão de conflito, quem vai pagar é a empresa e seguramente todos os funcionários e as famílias que estão ao redor dessas pessoas. A responsabilidade social é, de fato, muito grande. Eu acho que é isso que eu queria comentar aí dentro desses 25 minutos, sem me estender muito, dentro de uma limitação de tempo. Estou aberto às perguntas, se eu souber respondê-las. E o objetivo é esse, quer dizer, seja trabalhar esses pilares que eu comentei, não são exaustivos, você tem vários outros, depende também um pouco da dinâmica da empresa, da situação, do mercado que ela está trabalhando. Eu procurei identificar alguns que tenham aí que sejam possível generalizar de uma maneira melhor. Então, muito obrigado pela possibilidade de falar. Obrigado, Armando. Tem uma pergunta já do Edelcio Moraes. Edelcio Moraes te pergunta: a pandemia empurrou as empresas para uma transformação digital forçada, como a situação do home office. Nesse caso, as reuniões via conferência não tendem a ser mais produtivas? Eu tenho que concordar com você, porque eu também tenho participado de reuniões e tenho percebido isso, a objetividade que a gente tem. Não só para a preparação da reunião, porque exige que você tenha uma preparação, mas as pessoas se colocarem, quer dizer, evita um pouco aquele tipo de comunicação transversal que a gente vê muitas vezes nas reuniões presenciais. Eu concordo. As reuniões, pelo menos as que eu estou participando e as que eu vejo as pessoas me falarem, elas estão se tornando mais objetivas. Não estou dizendo que deveria ser somente reunião, mesmo quando a situação passar, que deveria ser só virtual. Mas eu acho que ela vem mostrando para a gente algumas coisas muito positivas, e uma delas é essa que você mencionou. Eu queria te fazer umas perguntas a respeito de temas fundamentais desse momento, para quem está dentro de uma empresa, está envolvido, está gerindo, está na liderança de uma empresa. Qual o cenário que a gente deve trabalhar? Imagina um gestor que tem que decidir se ele vai abrir mão do imóvel em que ele trabalha, por exemplo. Ele deve trabalhar com uma crise, e ao mesmo tempo ele está preocupado com o caixa, certo? Ele está ligado, como você apontou, ele está ligado no caixa. E ele precisa estar muito atento à questão financeira, extremamente atento às fragilidades que podem estar afetando a situação financeira dele. Ele tem que decidir coisas como, por exemplo, demissões e mesmo corte de custos, muitas vezes, certo? E isso envolve manter ou não manter um imóvel, por exemplo, pagar ou não pagar impostos, e demitir ou não demitir pessoas, ou quem demitir. Mas, para isso, ele precisa... É inevitável que ele tenha que olhar para o cenário à frente, né? Se ele vai trabalhar com um cenário de uma pandemia de curto, médio ou longo prazo. E aí esse cenário ele é muito difícil de definir, não é? Porque há o cenário de governo federal, o cenário do governo estadual, o cenário dos outros países, das pandemias nos outros países e da quarentena nos outros países. Como é que você recomenda que um gestor deve abordar uma cena tão complexa como essa? Olha, Mário, essa é uma pergunta que todo mundo gostaria de responder, né? Qual é o tempo, né? Eu não sou um especialista em saúde, mas seguramente aí a gente não consegue ter um horizonte mais de 60, 90 dias, a não ser que a pessoa identifique uma oportunidade nessa situação. Aí ela vai ter uma visão, talvez, de médio e longo prazo. Salvo isso, não dá para você ter uma visão maior do que essa. Agora, mesmo você tendo uma visão de 60 ou 90 dias, é importante que você faça reuniões e acompanhe quase que diariamente, porque, ou seja, tudo pode mudar do dia para a noite. Quer dizer, o que você pensava, ele pode mudar. Então, ou seja,
a gente tem que ter um cenário, quer dizer, sob o ponto de vista de fluxo de caixa, como eu falei, pelo menos de 30 dias, para a gente ter uma noção de como vai acontecer, acompanhando as medidas que o governo está publicando, e, enfim, todo o Congresso está legislando nesse sentido, e que os bancos vão oferecer para que ele consiga sobreviver um período relativamente maior. Mas eu acho que eu respondendo objetivamente sua questão, no médio prazo, no máximo 90 dias, mas tem que acompanhar quase que diariamente ou semanalmente para ver as situações. Em termos de fluxo de caixa, pelo menos 30 dias ele tem que fazer uma avaliação, porque não dá para saber quanto tempo ele vai sobreviver. Porque você veja, você tem situações, Mário, de organizações que já vêm em dificuldade financeira antes dessa situação que a gente está vivendo. Porque o país, ele vem com essa questão de economia desde 2014, praticamente. 2014 já foi fraco, 2015, 2016, aí depois teve um pequeno crescimento, mas você tem empresas que já vêm empurrando essa questão de caixa já há muitos anos. Quer dizer, elas não entraram capitalizadas, elas entraram já por baixo. Então, quer dizer que você imagina, tem empresas, por exemplo, que para ela sobreviver na crise, ela foi fazendo empréstimo. E o empréstimo virou quase um custo fixo, se é que a gente pode chamar assim, esse tipo de coisa, senão a empresa não sai. Então, você nota que tem empresas que estão numa situação dificílima e que o espaço de tempo dela tem que ser muito menor. Agora, você tem empresas, por exemplo, que estão um pouco mais capitalizadas, claro que não é a maior parte, mas essas que estão capitalizadas poderiam até ter uma visão mais longa. Mas veja como é difícil também, porque se você vende a 30 dias, por exemplo, ou se você faz vendas industriais, você não tem certeza se essas pessoas vão te pagar em maio, por exemplo. Então, quer dizer, também não adianta a gente ter uma visão só puramente de vendas. A gente tem que ter uma visão, pelo menos, de caixa. Ou seja, não dá para ter essa certeza até maio. Ou seja, o que eu tenho notado é que as pessoas têm aí trabalhado a questão do fluxo de caixa, a prorrogação, e em prazos aí de 45, 60 dias, para poder ver o que vai resolver nas empresas. Imagino que esses são prazos adequados, mas note o que eu falei, o acompanhamento tem que ser diário. Perfeito. Quase que uma gestão fora do piloto automático, não é? Uma gestão segurando o manche do avião e olhando para cada nuvem para ver se consegue encontrar um pouso, um aeródromo assim que dê uma solução para a empresa chegar em algum porto seguro, não é? E poder, enfim, se estabilizar, pelo menos, não é? E para depois pensar nos próximos passos. Olha, Mara, a metáfora que você usou é excelente, né? Quer dizer, o que eu poderia falar para contribuir para você é o seguinte: a gente tem que ter os olhos no futuro, mas os pés no presente. Não dá para tomar decisão sem a prudência necessária. Quer dizer, não dá para poder perder de vista uma visão um pouco mais longa, até porque as empresas vão sobreviver, o mercado vai melhorar, mas a gente tem que ter o pés no presente, ou seja, não comprometer a organização, muitas vezes, ou talvez até mais do que muitas já estão. Uma das coisas que eu queria te colocar para algumas empresas, muitas empresas talvez, o preço ficou também algo difícil de estabelecer no momento atual. Para algumas empresas, especialmente as empresas de serviço, eu tenho a impressão, mas talvez não apenas elas, surge a situação de que você teve que adotar medidas de urgência para depois ver como é que vai ficar o seu mercado. Por exemplo, as empresas de aviação estão praticando preços, quando conseguem tirar o avião do chão, muito diferenciados. As empresas de hotelaria, você deve ter visto hoje, eu não sei se confirma, um acordo de suspensão do contrato de trabalho dos empregados aí na área do trabalho, em troca por 4 meses, suspensão dos pagamentos, em troca da manutenção do contrato de trabalho por 4 meses, salvo engano meu. Ou seja, toda a área de serviços de hotelaria adotando uma espécie de contrato sem remuneração por 4 meses. Mas eu estava me referindo ao preço, não é? Quer dizer, há uma espécie de dificuldade de estabelecer qual é o novo preço, especialmente nas empresas que competem por serviços. Quando diante da expectativa de queda
profunda, grave, do poder aquisitivo médio do consumidor para os próximos tempos. Qual é o seu preço agora? Fica uma questão colocada, você não acha? Veja, como eu comentei, né, a questão da precificação e do custo são fundamentais nessa hora, né? Porque se você não tiver um custo bem feitinho, e algumas organizações não têm esse custo bem feito, quer dizer, ainda faz uma confusão entre custo variável com custo fixo, não consegue apropriar muitas vezes determinadas despesas que transformam-se em gastos, você não tem uma precisão. Agora, então, o primeiro passo para ter um preço é ter um custo adequado. Só que o preço de venda, ele não é uma relação direta só de markup, né? Ou seja, eu multiplico X pelo custo e vou achar um preço. O mercado também define. Então, quando eu comentei a questão do fluxo de caixa, quer dizer, ou seja, a pessoa também tem que pensar, talvez trabalhar com preço menor, eu vou eliminar um problema que eu estou vendo já no fluxo de caixa lá na frente. Então, quer dizer, é uma gestão de curto prazo, muito curto prazo, e as coisas vão mudar. O próprio exemplo que você deu das companhias aéreas. Agora, e esse é o ponto-chave que a gente tem que ter. Os preços têm que ser muito sensíveis para isso, e as empresas têm que praticar. Agora, volto a dizer, tem empresas que têm margem para fazer isso, tem empresas que não têm margem. Não pelo custo variável, muitas vezes, do produto, mas pelo excesso de custo fixo que essa empresa tem e que alguns, por exemplo, são muito difíceis de você eliminar totalmente. Por exemplo, é claro que isso não é um custo, ele tem uma outra apropriação. Se a pessoa tem financiamentos em banco, por exemplo, ele não consegue se desvencilhar disso rapidamente, a não ser uma negociação. Então, são situações, muitas vezes, que a empresa não permite com que você reduza tudo. Mas, em permitindo, ele numa visão de fluxo de caixa de pelo menos 30 dias, ele tem que olhar. Às vezes vale a pena você fazer isso, Marcos. Você tem uma visão correta. Exatamente isso que a empresa tem que fazer. Porque senão ela não vai nem chegar lá, Marcos. Você entende? Ela não vai nem chegar lá. Esse é o problema. Então, a gente tem que chegar lá. Acho que, e muitas vezes o preço ele vai ser revisto. Eu vou te falar uma coisa, Armando. Sabe o que acontece? As pessoas, é claro que tem algumas empresas que estão bem, saudáveis e talvez não sejam tão afetadas. Não, mas todas serão. Talvez, eu imagino que algumas empresas de comunicação talvez sejam até experimentando um aumento do fluxo de consumidores por seus canais. Não é? Não sei até que ponto conseguem, a inadimplência pode afetá-los, ou pode, de alguma maneira, diminuir seu mercado. A outra coisa, agora, a imensa maioria das empresas precisa, e dos trabalhadores também, precisa refletir sobre o trade-off em relação ao vínculo com o seu mercado. Muitas vezes, baixando preços ou mesmo eliminando preços, oferecendo gratuidades em troca do vínculo com o seu público, do estreitamento do público, do seu canal de comunicação ou de circulação com o seu mercado. Não abandonar o seu mercado, manter o seu mercado. Manter o seu contrato, vamos dizer assim, tácito com a sua clientela. Não tem um valor isso em si, já num momento de tanta incerteza? Tem, né? É muito difícil a gente precificar, né? Porque eu acho que as empresas têm que ser sensíveis a isso, sim. Agora, é o que você falou, tem empresas que estão muito mais capitalizadas nesse período e tem aí vão sofrer todos, vão sofrer, claro, já estão sofrendo, mas tem condições de não ter a redução, por exemplo, do preço. Tem outros que vão ter que fazer isso porque o problema dele está no curto prazo. Por exemplo, você tem empresas que tem que vender o almoço para pagar o jantar, como a gente costuma dizer no mercado, ou seja, se ele parar de vender, economia da bicicleta, que a gente fala, se ele parar de pedalar, ele quebra, ele cai. Então, tem situações que a pessoa não tem outra alternativa. Então, ele vai ter que ser sensível. Agora, você veja que situação, a empresa já não está bem financeiramente, ela mexe no preço para sobreviver, ela só, muitas vezes, está empurrando só o problema lá na frente. Então, esse trade-off, ou seja, de você, muitas vezes, mudar o seu mercado, você mudar o seu produto. Será que não é possível você descobrir outros produtos que você pode fabricar? Será que não é possível você vender de outra forma? Será que não é possível a gente fazer diferente? Ou seja, é esse momento de criatividade que faz muitas vezes a diferença de um líder, sabe? É quando ele enxerga uma coisa que muitas vezes quase ninguém enxergou. Mas veja bem, o cuidado do dia a dia tem que ser tomado, mas muitas vezes essa visão
que a pessoa tem, que praticamente ninguém enxerga no setor que ele trabalha, pode fazer uma diferença brutal para o negócio dele. Mas é em qualquer situação, né? É que nesse momento eu tomo um vulto maior. A Paula Ribas te pergunta, Armando, Paula Ribas coloca a seguinte questão: liderar à distância, quais as habilidades que o líder deve ter? Há uma questão fundamental aí, né? Quer dizer, hoje em dia nós estamos, mais do que nunca, mais do que antes, embora isso já existisse antes, nós estamos vivendo uma situação em que todo contato é mediado, né? Praticamente todo contato ele passa por uma mediação, e essa mediação é essa que nós estamos vivendo aqui agora, mas tende a ser geral isso, não é? E uma coisa que não acontecia da mesma forma anteriormente. Já acontecia, mas não era exatamente dessa maneira. Então, muda alguma coisa? Eu O acho que que... que Mário, muda, Paula, claro que muda, mas muda a maneira, muitas vezes, de você atuar. Eu não sei se a competência em si, o título, vamos dizer assim, ela mudaria, né? Porque tem competências que são chave nos negócios. A pessoa tem que ter ownership, esse sentimento de dono. A pessoa tem que ter inteligência emocional. A pessoa tem que saber mediar conflitos. Ela tem que saber negociar. Ela tem que saber liderar. Ela tem que saber lidar com gerações diferentes que tem nas organizações. Ela tem que lidar, talvez hoje, com o maior desafio que a gente vê nas organizações é lidar com a diversidade. Muitas pessoas não estão preparadas para lidar com a diversidade. Então, as competências são muitas que um líder tem que ter. Mas a maneira pela qual você vai fazer isso é diferente. Então, como eu comentei com você, quer dizer, a proximidade hoje, não dá para você fazer uma reunião como o stand-up meeting que você faz todo dia, 15 minutos de reunião. Então, você pode fazer isso virtualmente. Se você, por exemplo, quando eu falei, por exemplo, que a pessoa tem que ter autocontrole, e tem que ter mesmo, porque o risco de você passar um e-mail de maneira inadequada para uma outra pessoa é muito grande. Quer dizer, ou seja, você não tem que ter autocontrole só presencialmente, a gente tem que ter autocontrole também virtualmente. Então, você veja que tudo isso muda. Agora, o que eu acho que é mais interessante, Paula, de mudar é o mindset mesmo, é a visão da gente enxergar virtualmente, enxergar digitalmente. E uma coisa, outro dia, Paula, me aconteceu uma coisa muito interessante. Eu saí da aula da Casa do Saber, a aula acaba às 10 horas. E eu moro perto da Casa do Saber. Eu pego uma avenida, não sei exatamente se você é de São Paulo, mas eu pego uma avenida, bem 2 quilômetros estou em casa, ou eu pego uma marginal, que é uma outra rua. E aí eu resolvi pegar a marginal. Essa é uma outra avenida expressa. Só que eu tenho que atravessar uma ponte nessa marginal. E aí, quando eu atravessei a ponte, estava em construção. Eu fiquei meia hora parado. E aí eu falei assim, eu não tinha o que fazer. Eu falei, não tem mais alternativa agora, eu estou parado aqui. E aí eu fiquei pensando assim, eu falei, poxa vida, se eu tivesse visto o Waze, por exemplo, eu não teria pego esse caminho, eu teria feito outro. E aí me veio um insight, eu falei assim, você veja como é interessante. Eu uso o Waze para ir para um lugar que eu não sei, ou talvez quando eu tenho um período de pico, não a todo momento, porque eu não utilizo uma solução digital para problemas cotidianos. Quando eu vejo minha filha, por exemplo, que ela usa o Waze para qualquer tipo de situação, muitas vezes, ela está usando uma solução digital para problemas cotidianos. Então, é essa mudança de mindset que eu estou querendo te dizer. Quer dizer, ou seja, não adianta a gente querer coordenar e controlar uma pessoa à distância da mesma maneira que a gente faz isso presencialmente, até porque é uma ilusão, muitas vezes, você achar. Quer dizer, não dá para você ter senão você vai ficar maluco em termos de controle, em termos de coordenação. Ou seja, quer dizer, a nossa visão hoje de entrega é muito mais por entrega, quando a gente está falando virtualmente. Então, eu acho que muda a maneira da gente pensar, muda a maneira da gente executar, vamos dizer assim, a competência. Mas elas existem e são as mesmas, não no detalhe de cada um, ou seja, no comportamento esperado que cada uma tem. Armando Lorenzo, me diga uma coisa. Você, na literatura, algumas pessoas têm mais tempo para ficar em casa, quer dizer, todo mundo, muitas vezes em casa, né? A maioria das pessoas. Então, elas têm mais, algumas pessoas ocorre que elas têm mais tempo, estão usando esse período para uma reflexão, para uma formação, para, enfim, para tentar mudar também de vida e de planos, não é? Mesmo que à distância. E algumas querem se engrandecer profissionalmente e pessoalmente para dar novos passos nesse novo mundo que se apresenta pós-coronavírus. Nós não estamos vivendo apenas
uma pandemia. Nós também estamos vivendo, talvez, um corte histórico que atravessa todas as áreas, um corte de gerações. Haverá uma geração coronavírus, provavelmente. Já estão falando da geração C, que seria a geração coronavírus. Há inúmeras possibilidades que são abertas e crises que são abertas também. Te ocorre alguma literatura que poderia contribuir para essa, vamos dizer, essa religação, não é? Para novos tempos, fosse ampla o suficiente para poder dar conta de orientar as pessoas nesse momento? Qual é o livro ou os livros que poderiam dar conta de um... Eu acho que tem, eu não me recordo o nome do autor agora, aquele Tendências do século XXI, ele é de Israel, ele é um pesquisador de Israel, mas eu já vou levantar o nome dele. Eu acho que é um grande livro. Eu acho que ele mostra para a gente como é que essas transformações estão acontecendo no mundo e para onde a gente está indo. Quer dizer, ou seja, ele faz um apanhado do passado, olha o futuro. Eu acho um grande livro nesse tipo de situação. Mas eu queria aproveitar aqui, Mário, e comentar com você que você falou a verdade. A gente está lendo muitos livros, né? A gente aproveita para ler livros. E você sabe que eu li um livro recentemente, em janeiro, e aproveitei para reler o livro agora nesse período. E foi um livro que me mexeu muito comigo. Ele não está conectado exatamente com a situação que a gente está vivendo, mas ele está conectado um pouco do que a Paula comentou do tema de liderança, que é o poder dos quietos. Quer dizer, mostra exatamente que líderes introvertidos têm as mesmas condições de serem líderes e ter bons resultados como os líderes extrovertidos. Eu amei esse livro. O primeiro livro, eu acho que está conectado com a pergunta que você falou, mas eu quis também expor uma literatura que me impactou bastante nesse momento, pelo tempo, claro, que eu tive mais para fazer essa literatura, e só para conectar no que a Paula disse. Me preocupa muito, Armando, me preocupa muito a situação dos gestores nesse momento. Você referiu o caso de empresas que já vinham com dificuldades de caixa, com dificuldades financeiras, tendo que se financiar no sistema bancário e que agora enfrentam, então, esse tsunami, de certa maneira, nas suas possibilidades de comercialização. Setores experimentando sérias dificuldades e alguns vivendo à custa de antecipações de ganhos futuros, não é? E que não vão se confirmar e que terão que, então, entrar numa situação de dificuldade. Dá para contar com a solidariedade dos parceiros nesse momento? Qual é a habilidade que o gestor tem que ter nesse momento para lidar com essa situação? Eu acho que a transparência é vital, a comunicação é vital, e eu acho que a seriedade que a empresa tem no período anterior também colabora bastante. Ou seja, é claro que as pessoas têm um aspecto mais solidário, porque senão ninguém vai sobreviver. Ou seja, todo mundo tem que ajudar. Pode ter alguém que se aproveite nesse tipo de situação? Pode, claro. Mas eu não vou te dizer que isso é a maioria. E eu acho que as pessoas estão sendo mais flexíveis, porque senão não existe possibilidade nem de venda, nem de cobrança para todo mundo. Ou seja, você pega, por exemplo, tem empresas que ela operacionalmente ela dá lucro, mas quando você coloca o que ela gasta, por exemplo, de financiamentos, etc., ela não consegue, ela não dá lucro. Então, ela operacionalmente ela é viável, mas quando ela coloca alguns outros custos, ela não é viável. Eu acho que o primeiro passo, Mário, é você ter muito esses relatórios muito claros, até para quando você for negociar, você negociar com um pouco mais de previsibilidade, lembrando bem que a gente não tem isso pelo menos de 30 dias, quer dizer, ou seja. Uma coisa interessante, Armando, é que você fala de inteligência emocional. Você fala de uma coisa, de uma habilidade importante. Mas acontece que essa própria inteligência emocional parece hoje alterada. É claro que você está falando, quando você fala de inteligência emocional, você fala de uma certa preservação de uma subjetividade
capaz de operar durante momentos difíceis, de relevar derrotas, de prosseguir, de abrir mão, às vezes, de certas coisas para manter outras, de uma certa capacidade de não se deixar abater. Mas isso também já não mudou, isso também já não é diferente nessa crise, no sentido assim, não, às vezes é difícil distinguir o que é habilidade emocional e o que é uma certa um certo alheamento, uma certa alienação das coisas. Eu digo, se me permite estender mais um pouco a pergunta, porque algumas empresas já entram em situações difíceis, não é? Então, às vezes pode parecer que o gestor não está conseguindo equilibrar ação com tolerância. E as duas coisas são um pouco, às vezes, contraditórias e difíceis de regular de forma, vamos dizer, correta, né? Adequada ao momento que a empresa está vivendo, que ela exige, ao mesmo tempo, muita ação e, ao mesmo tempo, muita resiliência, tolerância, paciência e autoestima. Não te parece? Imagino como a Casa do Saber tem um alcance muito grande no Brasil todo, mas a quem é daqui de São Paulo, quem não for, eu vou tentar descrever. Tem acho que chama Alameda, ministro Rocha Azevedo, aqui em São Paulo, mas ele é muito íngreme, sabe? Ela para você subir, ela é muito íngreme. Eu acho que para quem está aprendendo a dirigir, aquilo é um pavor, sabe? E se você tivesse que... Porque se você for segurar o carro no pé, no acelerador e na embreagem, para quem dirige, saberia dizer que praticamente é muito difícil. Mas se eu tivesse que falar para uma pessoa assim, olha, você vai nessa subida e você acelera 8 graus e tira o pé da embreagem 4,5 graus. Não existe isso. Quer dizer, ou seja, eu não consigo ensinar isso para uma pessoa, é claro que é uma metáfora que eu estou utilizando, eu não consigo existir. A pessoa que vai alcançar esse equilíbrio. E esse equilíbrio é o segredo. Agora, Mário, quando a gente aprende, eu acho que você toca no ponto da liderança, eu acho que a gente tem que trazer aqui a teoria 70-20-10 do professor Macau, da Carolina do Norte, na qual ele mostra o seguinte, que os líderes, eles se desenvolvem a partir de exposição de 3 aspectos. A primeira delas é a educação formal, e tem um impacto de 10% no desenvolvimento. 20% é o que ele chama, aqui no Brasil a gente chama de coaching, mas na verdade seria apprenticeship, seria interações com pessoas mais sêniores, ou seja, quase como uma figura de mentoring, e 70%, aqui também a gente chama de experiências, mas acho que o termo mais adequado na teoria significa missões delicadas. Então, eu acho que quando a gente faz os cursos, quando a gente estuda, quando a gente tem conhecimento, a gente tem insight, é muito importante. Mas a gente precisa de pessoas mais sêniores que a gente, não significa pessoas com mais idade ou menos idade, mas pessoas com mais maturidade naquele tema que a gente está tratando, para nos ajudar em determinadas situações. Isso é 20% do nosso desenvolvimento para a liderança. E 70% está ligado às nossas experiências, está ligado às nossas situações delicadas que a gente passa. A gente aprende muito com isso. Quer dizer, ou seja, então, eu acho que esses 3 pilares de desenvolvimento, eles devem ser vistos para quem está se desenvolvendo como líder, para que quando ele passe por uma situação dessa, como você falou, Mário, ele saiba exatamente até quando vai a ação, até quando é a resiliência. Se bem que a gente tem que fazer os dois, mas ele precisa ter esse meio termo. E esse meio termo é difícil a gente explicar para uma pessoa, é o exemplo que eu te dei. Não dá para você tirar o pé da embreagem 4,5 graus e acelerar 8 graus. Mas, ou seja, você vai aprender, a gente tem referência na vida, a gente aprende muito com as pessoas, mas na hora H é você que vai fazer. E a gente aprende fazendo também. E não é um demérito, por exemplo, para a educação, que eu estou querendo dizer, pelo amor de Deus, eu sou professor, estou acabando meu pós-graduação em filosofia, fiz o doutorado, fiz o mestrado, estou fazendo uma certificação na USP agora, certificador pesquisador, eu dou muito valor para a educação, mas eu dou muito valor para a educação, mas eu tenho que entender também que ela não é suficiente para a gente desenvolver determinadas habilidades.
Por isso, essa questão de você ter pessoas mais sêniores que te ajudem nesses momentos, porque são pessoas que já viveram essa situação, Mário. Talvez não exatamente uma pandemia, mas eu já vivi situações que, de alguma forma, têm alguma relação e que sabem orientar em como passar uma situação dessa. E essas missões eficazes que você passou no passado ou não, que tenham sido positivas ou não, elas também te ajudam no desenvolvimento. Eu acho que esse é o meio termo que a gente, para alcançar, mas tem que exercitar bastante. Mesmo a questão da inteligência emocional, ela não é uma questão que a gente faz ler um livro, faz um curso, vê uma palestra e resolve. Depois disso, a gente precisa de orientação também e a gente precisa fazer o teste. A gente vai e volta, vai e volta. A gente precisa aprender, por exemplo, no autocontrole, a entender quais são as nossas emoções, como a gente lida com a emoção que a gente tem. Quando eu estou falando, por exemplo, de você enxergar as outras pessoas, ou seja, a empatia, você precisa aprender a entender quais são as emoções das outras pessoas e como lidar com essas emoções. Então, isso tudo é uma combinação, Mário, que a gente vai aprendendo, ou seja, a gente vai aprendendo num pilar, desenvolve no outro e consolida na experiência, ou seja, o dia a dia ensina muito para a gente. Inclusive, eu já vou fazer as perguntas do Mário Deboni e do Júlio César Maia. Mas, inclusive, temos que aprender, claro que agora não é o momento mais confortável para isso, mas a saber como lidar com as derrotas, né? Com as vitórias e com as derrotas. A lidar com as vitórias e com as derrotas. E esse é um momento em que, mais do que nunca, é necessário saber lidar com as derrotas. Ou agir mesmo numa situação de extrema, vamos dizer, pressão, né? Porque é nesse momento que é preciso mobilizar esses recursos para poder continuar. Você não acha? Acho. Você sabe, Mário, quando as pessoas abrem seus próprios negócios, muitas vezes elas focam só no plano de negócio. Temos divisão de mercado, enfim, o fluxo financeiro, a previsão de vendas, tá? A estrutura organizacional, enfim, o que compõe aí um plano de negócio, pensando que isso só vai dar certo. Isso é uma parte importante, mas a pessoa tem que ter algumas características, e essas que você falou é importante. Se ela não souber lidar com risco, por exemplo, ela desmonta nessa hora. Então, quer dizer, você veja que situação. A pessoa, ela é uma pequena empresa, ela entra no corredor, ela já sabe que está com dificuldade para pagar, talvez até a folha de pagamento dos fornecedores, e ela tem que sentar e ter força suficiente para achar uma alternativa. É fácil falar o que eu estou falando? Não, não é fácil fazer o que eu estou falando. Mas a gente precisa ter esse desenvolvimento para a gente conseguir. São situações assim. Lembrando bem, Mário, que essa é uma situação que ninguém tem controle, ninguém imaginava, e que mesmo as empresas que vêm em situações diferentes do passado, você não consegue responsabilizar necessariamente o gestor, sabe? O mercado foi muito severo, né? Com muitos setores, com muitas organizações, e que, enfim, foram pegas muitas vezes de surpresa. Ou seja, não é uma questão também só do gestor, né? Acho que é importante a gente lembrar que o mercado tem um papel bem relevante. Muito bem. O Mário Deboni te pergunta, Armando, comente sobre o governo adiar o Simples e não fazer a fundo perdido. Estamos sem capital de giro, não temos nem para pagar os funcionários. Empréstimos deveriam ser sem juros e com muita carência. Olha, Mário, eu não sou um especialista nessa questão tributária, até para te responder com certeza, para te dar uma resposta clara, mas o que eu penso? Eu acho que tem que dar o apoio total, realmente, porque se você comprometer a saúde dessas organizações, das micro, pequenas empresas, você tem um problema muito maior. Ou seja, talvez 60% dos trabalhadores brasileiros trabalham em micro e pequenas empresas. Então, a gente tem que olhar muito essas organizações. E se vai ser o custo zero ou não, de juro, mas tem que ser uma questão bem flexível, que elas possam sobreviver. Quer dizer, o objetivo é a sobrevivência dessas organizações para que elas possam manter a força de trabalho e que, com certeza absoluta, sozinhas não conseguem resolver. Porque veja que o Mário não está falando que ele quer dinheiro de graça. Ele está querendo contrair empréstimo para ter uma linha de sobrevivência da empresa dele, ou da empresa para a qual ele trabalha.
E eu acho até que, em alguns casos, eu não sei se é o caso da empresa do Mário, as empresas deveriam ter uma espécie de boa-fé em relação aos seus cadastros. Porque essa questão cadastral, muitas vezes, é impedimento de acesso a capital fundamental, linha de sobrevivência, linha de vida de empresas e de quem estava abaixo dela, né? Quem está no guarda-chuva das empresas. Eu estou falando, pode ser que eu esteja sendo utópico, mas eu acho que as pessoas... Ele está dizendo assim, estamos sem capital de giro, não temos nem para pagar os funcionários. Ou seja, não tem nem para pagar o salário, se mantiver os funcionários, e nem para demitir, se for demitir os funcionários. Não há uma saída. Alguém tem que dar ouvidos à aflição do Mário, você não acha? Acho. Agora, esse é um papel do governo que tá fazendo aí suas políticas para chegar, mas ela tem que chegar e chegar rápido para essas pessoas e com condições que elas possam desenvolver, que é o que você falou, ela não está querendo de graça, ele está querendo sobreviver e lá na frente ele vai honrar com o que ele precisa honrar, mas ele está querendo resolver agora. Claro que o Mário tem razão, porque essa situação também não ocorreu ontem, né? Essa situação a gente já está há dias com essa situação, e as pessoas já estão com dificuldade também há dias. Ou seja, então, cada dia é uma dificuldade maior ainda para um grupo enorme de pessoas, de empresários. Veja, há pessoas, Armando, há países em que os juros são negativos, né? Países que os juros são negativos. Os juros brasileiros baixaram bastante nos últimos tempos, mas enfim, é preciso, como você falou, de algum jeito que esses recursos cheguem, e eu diria, acrescentaria a você, que cheguem mesmo e com urgência. Com urgência. A urgência necessária é uma situação de emergência para inúmeras empresas. Nós precisamos lembrar, nós estamos no dia 1º de abril. Essa, para muitas empresas, não é para todas, mas para muitas empresas, é a época dos pagamentos. É a época em que vão chegando muitos acertos de contas a serem feitos. E já é a hora em que o gestor se vira para todos os lugares em busca de recursos. Claro. E aí? Não dá para pensar, Mário, só na folha de pagamento de abril que vai ser paga em maio. Tem que pensar na que vai ser paga agora. Você entende? Quer dizer, a pessoa está com um problema de curto prazo. Essa é a questão. O Júlio César Maia te pergunta, e talvez a gente já tenha tratado desse assunto, você já tenha tratado desse assunto com brilho que você vem tratando, e te pergunta como manter o equilíbrio emocional diante dessa grande catástrofe. Olha, embora eu acho que assim, eu volto a dizer, eu acho que a gente tem a questão da saúde física e eu acho que a gente tem a questão da saúde mental. Eu acho que a gente tem a saúde mental, a gente pode ter apoio da família, a gente pode ter apoio de profissionais que possam nos ajudar e a gente tem que manter todo tipo de, não só de exercícios, etc., que nos ajude com a saúde física, porque essa combinação ela vai ajudar você ter um pouco mais de transição. Agora, eu acho que além de você ter esses aspectos de tratar bem, né, a saúde física e mental, psicológica, é muito importante que você dê uma previsibilidade. Ou seja, se você já começa com fluxo de caixa, se você já começa a verificar quais ações que você pode fazer, teoricamente você já começa a desenhar possibilidade de saída. Isso também pode colaborar bastante, né? Quer dizer, quando você não consegue ter uma visão nem de curto prazo, tudo fica muito assustador, né? Mas geralmente quando a gente consegue colocar no papel, a gente começa talvez a achar algumas alternativas. É bem verdade que nem sempre. Muito bem, chegamos ao final. Nós temos uma sessão, eu acho que fundamental para quem pudesse refletir a respeito desses assuntos. Nós estamos aqui ao vivo há 1h20, e eu queria agradecer muito, antes de terminar esse encontro, eu queria
registrar o seguinte, dar o seguinte anúncio. Hoje nós continuamos temos mais uma live hoje com o consultor psiquiatra Frederico Porto, professor da Fundação Dom Cabral, sobre a decisão ética do isolamento. Vamos falar de isolamento total, isolamento parcial, vamos abordar o que envolve cada decisão dessas, e à luz dos últimos acontecimentos que vão influenciando e mudando as perspectivas a respeito de como é que a gente considera cada decisão mais correta do que a outra. Não é? Certamente duas éticas que se chocam, né? Uma mais, digamos assim, de princípios e uma mais utilitária. E todas envolvendo a questão de qual é o maior dano envolvido em cada uma dessas decisões. Qual é o dano maior? Qual é o dano mais imediato? É possível avaliar isso? E como se trata, e como se lida com esse dano? Então, essa é às 20h30. Nós teremos amanhã, às 16 horas, outra live sobre economia. Economia, 2 pontos. O poço tem fundo? Algo que nós abordamos, de certa maneira, aqui hoje, com o economista José Francisco de Lima Gonçalves, o Kiko, da FEA da USP. Então, amanhã, às 16 horas, essa importante live sobre o poço sem fundo ou com fundo da economia e qual é esse fundo. Às 20h30, temos uma outra live, muito relevante também, que é com o embaixador, ministro Rubens Recupero, sobre que momento histórico é esse e como o mundo sairá dele. A ideia de se esse fato histórico altera o mundo, ou se altera o mundo e como altera o mundo, ou se o mundo tende a se recuperar dele facilmente, isso será apenas algo que se falará no futuro a respeito de um momento importante, mas o mundo continua vivendo do mesmo modo como viveu até hoje, só que tendo ultrapassado esse momento. Então, amanhã, às 20h30, com o embaixador, ministro Rubens Recupero. Na sexta-feira, nós já temos uma outra live, das diversas que estamos planejando, que é com o professor de filosofia Oswaldo Jacóia Júnior, falando sobre o Covid-19 e o estado de exceção. Não há mais estado de exceção do que esse que estamos vivendo, submetidos, vamos dizer assim, a uma espécie de mandamento de exceção. Não é? Temos que, de forma excepcional, permanecer em casa para evitar um dano maior. Né? E não importa que seja racional ou não, o fato é que estamos sob o domínio de uma força maior que nos obriga a ficar em casa. Então, essas são as lives planejadas, esperamos a sua audiência. Eu queria agradecer muito à equipe da Casa do Saber, que tornou essa live possível. Aparentemente, isso aqui é tão muito fácil de fazer, mas não é tão simples assim como parece. Há muita coisa envolvida e nós estamos felizes de termos concluído mais uma live com tanto sucesso. Envolvidos diretamente o Bruno Santos, videomaker, o Danilo Andrade, que todos nós conhecemos como o mestre dos nossos sistemas, que tornam essas conexões possíveis, o designer e gestor de mídias sociais, Denis Fernandes, muito envolvido com a divulgação desses eventos, e os curadores Isadora Jardim e Guilherme Pérez. Agradecer também toda a equipe da Casa do Saber e da Rede Snack, que torna possível a nossa parceria no canal tão bem-sucedido do YouTube que nós temos. E, especialmente, queria agradecer ao Armando Lorenzo pela sua participação inestimável nessa reflexão a respeito do momento que nós vivemos. Eu que agradeço, Amaro, para todos. Obrigado e até, então, às 20h30 ou em qualquer outra live da Casa do Saber.